foi publicado na revista O Cruzeiro, era a maior revista do país, em 1949. Pode seguir, Sebastião. Aí a gente entra num detalhe aí muito peculiar, que eu considero como a maior guerra entre famílias do sertão. Mas por que isso? Porque essa guerra entre Pereiras e Carvalhos durou mais de um século e muita gente morreu. E ela tem um desdobramento histórico muito singular. Ela vai desaguar justamente na questão do cangaço, né? A partir de Senhor Pereira, né? Luiz Padre, e enfim, com a entrada de Lampião no grupo de Senhor Pereira e se tornando o rei do cangaço. Com o passar dos anos, e aí vocês precisam ler, não é? Eu não posso trazer toda a leitura, senão não vou vender o livro. Mas vocês vão ver aí que há uma série de vinganças, de morte, de emboscadas, mas ao longo dos anos as famílias Pereiras e Carvalho praticamente viraram uma única família. E o fechamento desse imbróglio foi a eleição de 1992, quando houve a união entre Pereiras e Carvalho na disputa eleitoral, tendo à frente meu primo, Augusto César, Paulo César, né? E Carlos Evandro como vice Pereira. Então ali meio que selou definitivamente qualquer tipo de animosidade. Acho que isso é bem terceiro que ele escreve. Não sei. Eu chamo o seu Lorena, mas Luiz Lorena, historiador, ele incentiva muito. Grandes responsáveis por essa intriga era o Monsenhor Afonso Antero Pequeno, que diz que ele, o padre, foi um dos grandes atiçadores do conflito. Em vez de apaziguar, ele jogava gasolina no que já estava efervescente. E aí tem vários textos, eu separei alguns aqui, do jornal A Província, onde se fala já Pereiras e Carvalho, Carvalhos e Pereiras. Então isso durou entre 1830 até 1920, 1930, e sempre essa relação, às vezes numa disputa política e às vezes em crimes do mais das hediondas, emboscadas. Um menino virou réu de 12 anos por ter matado alguém que estava subindo seu cavalo. Estou aqui com o ator de Serra Talhada. O que é que você está achando desse quarto encontro de literatura? Conselho a vocês lerem para entenderem. Mas já em 12 anos virou réu. Então a violência em Serra Talhada, e aí então a questão que Immanuel Kant, que é um filósofo alemão, ele fala sobre a questão da moral. Ele discute nesse texto a partir da decisão do juiz. Passa só um pouco aí, meu caro Sebastião. Aí ele cita aqui no final a questão de Kant, sobre a questão da educação, sobre princípios morais, a necessidade. Uma personagem, né? O que é que você está achando do quarto encontro de literatura de Cordel? E aí está a citação do Diário de Pernambuco, de 1º de agosto de 1986, você aqui apresentando também sobre essa literatura decisão também, envolvendo esse menor de 12 anos. Vamos ao próximo. O assassinato do Estevão França. E o Alto de Natal. São dois Eu queria fazer um trabalho mais amplo sobre esse juiz como é que eu que não foi quero assassinado em esqueço? Serra Talhada. Porque o jornal de Pernambuco documentou que havia um delegado especial chamado Pindaíba de Matos, especialmente para fazer uma a variedade em Serra de Talhada. artistas que se apresentam. Na época, ao chegar, ele escreve Serra Talhada e cita que tem pegado você agora, uma pequena delegacia, para quem não sabe, a pequena delegacia era por trás da Igreja do Rosário,
tem a casa da Capitão, família Novaes, que é onde o como é que você comandante está da achando polícia desse quarto encontro morava, e ao de lado diretora de tem cordel? O que uma você está achando? pequena Maravilhoso. casa, Evento e ali muito bonito, funcionava a muito delegacia. rico, Segundo Pindaíba, muita só gente foi 6 importante, policiais muitos de poetas, Serra Talhada, poetisas. que era Vila Bela Uma na grande época. celebração da cultura aqui. E esse crime, O que eu ri tanto, ele eu não sabia que você tinha o seu lado repercutiu palhaço também. porque Você se também tem tratava de uma um lado palhaço, né? A gente brinca de tudo, né? A gente brinca de tudo, para poder fazer graça, para poder ser divertido também. Senão não tem futuro fazer. Obrigado aí pela oportunidade. Mandado construir uma cerca num terreno de uma família tradicional de Serra Talhada. E aí foi feita a encomenda. Aí cita-se todo o processo, o nome do assassino, dos mandantes, suspeitos, as condições em que ele foi assassinado aqui na fazenda Ponta da Serra. Quando ele chegava, o indivíduo atirou pelas costas e ele não sobreviveu. Ele era um juiz de direito, ele era do Ceará, mas o fato repercutiu nacionalmente. Então, vejam como Serra Talhada gira, Aqui plástica também tem aqui tudo, né? no foco Um pouquinho, né? dos debates nacionais. Cordel aí, E as fontes são de Carlos Silva ali, Recife. tranquilo, ator, Mais, Sebastião, por favor. produtor, né? Aí tem um trecho, isso é uma carta enviada lá da Baixa Verde, né, aqui de Triunfo, certo? Alertando sobre o assassinato e do clima de tensão que existia na cidade. Enviado no mês de abril, aliás, no mês de maio de 1886. E aí é que se viu um delegado para fazer uma apuração. Pode seguir mais um pouquinho. E aí tem todas a lista de suspeitos, os depoimentos, o estupinfa, essa cerca, a emboscada, as intrigas políticas, a investigação, tudo detalhado relacionado à morte dele. E o processo, né, a conclusão, já no mês de julho. Então a coisa foi muito rápida entre o assassinato dele em abril e a conclusão do inquérito já em julho. Então a gente teve essa preocupação de documentar a partir de jornais e trazer esses fatos. Passamos para um outro caso, aí vocês vão ter todos os detalhes, a quem for o testemunha. A hecatombe de Garanhuns. Eu realmente não conhecia esse fato, mas foi assustador quando eu pesquisei e vi que a morte de um deputado lá em Garanhuns culminou com a morte de 17 pessoas. A esposa, a viúva do deputado Júlio Barreto, se não me falha a memória, Cordeirinho por aqui, resultou no né? assassinato suspeito do crime. Eles Participando. invadiram a cadeia Tá gostando? e mataram policiais, comerciantes, e é conhecido como hecatombe de Garanhuns, que ainda hoje é lembrado, pelo que eu li, e as pessoas que residem lá em Garanhuns ainda sentem os efeitos 100 anos depois desse episódio. Aqui são 7 pessoas conhecidas, né? Que eram representantes da família, de famílias tradicionais lá. Mas teve policial que não, soldados que não foram identificados, enfim. Passando mais um pouquinho, meu caro. Esses são a foto impactante, que são as viúvas e os órfãos lá do hecatombe de Garanhuns de 1917. Então, foto que registra, né, a verdade, o assassinato do deputado Júlio Brasileiro. Foi que deu o estopim para essa hecatombe. Aí explica tudo como aconteceu, a foto da cadeia que foi invadida, o relato da imprensa, o jornal pequeno, um jornal muito importante que existiu no Recife e infelizmente já não existe mais, mas está tudo guardado. E aconselho a quem é curioso de história a entrar na hemeroteca digital, certo?
Você vai lá na biblioteca digital, tem nome de jornais, revistas, datas e assuntos. Você coloca, ele fornece, e aí, meu amigo, você tem que ter paciência. Você viu a noite pesquisando. E aí tem os relatos dos jornais, transcrevendo, né, os acontecimentos de Garanhuns, aí em 1917. Pode passar mais um pouquinho, meu caro. Falando ainda da morte do deputado, porque era grande liderança. Mas a viúva desejou vingança e ela veio de uma forma muito cruel e violenta. Vamos aqui, essa expressão hecatombe é citada pelo ex-prefeito Luiz Lorena, de Dona Maura, professor muito com ele, e está no livro Serra Talhada, 250 anos de história, 150 anos de emancipação. Novamente a expressão hecatombe, que é o assassinato de Luiz Gonzaga. Aí tem alguns detalhes relacionados, inclusive, ao Picasso, que tem uma obra muito boa sobre isso. Valdir Nogueira, aconselho a quem quiser se aprofundar sobre o tema. Valdir Nogueira, que é de Belmonte, fez um trabalho belíssimo sobre, e foi definido como também o hecatombe. Então vocês estão observando que tudo que foi posto tinha como mote a expressão hecatombe. Vamos mais um pouco. Hecatombe de triunfo, assassinato do juiz Ulisses Vanderlei, que foi no nome de uma rua. Esse Ulisses Vanderlei era natural de Triunfo, ele foi autor do hino de Triunfo. Ele foi morto às vésperas do final do ano de 1922 e de uma forma covarde. Também tem um lado aí do cangaço, porque foi assassinado por Marco Leme Diniz, que era da família tradicional de Princesa Isabel, e ficou muito conhecido como o Caboclo Marco Leme. Para a memória não é quem tem nome desse assunto, mas o acusado foi preso e, segundo o